no livro de Josué, o capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 7. Glória a Deus. Quem puder pode ficar de pé, por favor, em reverência à palavra do Senhor Jesus. Josué, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 1, nós vamos ler até o versículo de número 7. Quantos encontraram? Pode dizer amém? A palavra de Deus nos diz assim: E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens espias, dizendo: Ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti, entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu. Aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: É verdade que estes homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escolhido entre as canas de linho que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até aos vaus. E, havendo eles saído, fechou-se a porta. Me ajude a ministrar aqui nessa noite. Ainda de pé, nós vamos fazer uma oração. Diga comigo: fechai a porta. Fechai a porta. Feche os teus olhos assim como você está. Espírito Santo de Deus, nós queremos te convidar. Seja bem-vindo aqui neste lugar. Eu sei que o Senhor já tem se revelado aqui desde ontem, Espírito Santo de Deus, e há um mover sobrenatural aqui neste lugar. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor tome a primazia, tome a minha boca, Espírito Santo de Deus, e faça conforme o teu querer e a tua vontade, para a honra e para a glória do teu nome. Podeis assentar adorando ao Espírito Santo de Deus. A palavra que Deus colocou ao meu coração, agradecer a Deus também por essa oportunidade de ministrar, irmãos. Só Deus sabe a honra que sinto nessa tarde. A palavra que Deus colocou ao meu coração fala de Raabe. E para nós entendermos em que contexto esse fato vai acontecer, nós precisamos entender um pouquinho da promessa de Deus que Deus liberou para Israel. A Bíblia diz, e nós sabemos que na história, no contexto histórico, Abraão era um homem que tinha uma promessa. Qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Eu vou fazer de você uma grande nação. E aí, a partir dos descendentes de Abraão, a saber, Jacó, a Bíblia diz que um filho de Jacó, chamado José, ele vai ser vendido como escravo. E quando ele chega no Egito, Deus vai prosperar ele e vai colocar ele como governador do Egito. É bem verdade que a crise ela vai se instalar na terra, mais precisamente em Canaã, onde estavam morando Jacó e toda a sua família. E por causa disso, aquela família ela vai migrar para o Egito, ou seja, eles vão para o Egito atrás de comida. Fugindo da fome e da peste, de toda a crise que tinha cometido e que estava assolando a terra. Eles chegaram então no Egito, Êxodo capítulo de número 12, versículo de número 40. Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta comigo, exatamente no texto de referência que nós lemos, Josué capítulo de número 12. E Êxodo capítulo de número 12
capítulo de número 2, Êxodo, capítulo de número 12, versículo 40, a Bíblia diz que Israel vai permanecer no Egito durante aproximadamente 400 anos. 400 anos eles vão chegar ali, vão chegar enquanto família, que era a família de Jacó. Mas ontem à noite, eu estudando essa palavra, e Deus falou ao meu coração exatamente a palavra que foi falada aqui ontem à noite. Porque eu encontrei um versículo que diz assim: e Deus estabeleceu Israel naquele lugar. Porque foi no Egito que a família de Jacó começa a se multiplicar. Foi no Egito que aquele povo começam a se multiplicar de uma maneira que não era mais possível serem contados. E por causa disso, o faraó vai começar a oprimir, vai começar a perseguir Israel ali no Egito. Depois de 430 anos, no século de número 13 a.C., a história diz que então Deus vai visitar Moisés no Monte Horebe, e Deus aparece a ele em uma sarça ardente, e diz assim: olha Moisés, em Êxodo capítulo de número 3, versículo 8, eu ouvi o clamor do meu povo, e por isso eu desci para livrá-los da escravidão do Egito. E tem mais, eu estou descendo não é somente para atender um clamor, para atender um chamado, mas eu estou descendo também porque eu vou tirá-los do Egito e vou levá-los até uma terra que mana leite e mel. O povo está pedindo livramento, o povo está pedindo libertação, e Deus diz: eu vou atender, mas não vou fazer somente isso. Eu estou agora liberando uma palavra profética sobre a vida do povo de Israel e sobre a sua vida, porque quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos atende, mas a Bíblia diz que Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus está liberando uma promessa para Israel. E eles vão passar por muitas coisas, eles vão enfrentar pragas, eles vão enfrentar a dureza de Faraó, mas enfim Deus liberta eles, tira eles do Egito, e eles vão andar no deserto mais 40 anos. Chegando na terra prometida, que era mais precisamente na cidade de Jericó, eles, quem sabe, estavam sonhando, né? Vamos chegar lá na terra prometida, vai estar tudo prontinho, preparadinho, só para nós entrar e tomar posse. Só que não. Porque quando chega lá, eles descobrem que a terra prometida é uma fortaleza sendo sitiada por gigantes. Quando eles chegam em Jericó, Jericó estava povoada pelos cananeus. E eram homens fortes, homens guerreiros, homens gigantes. A cidade era cercada de 2 muros. E eu preciso que você guarde essa informação aqui para você entender o que Deus quer dizer conosco lá no final da mensagem. Jericó era cercada por 2 muros, altura 10 metros de altura. O primeiro muro interior tinha 4 metros de largura, e o muro exterior tinha 2 metros de largura. E quando chegam, eles ficam desanimados, porque eles dizem: como que nós vamos tomar posse dessa terra? Nós não temos como guerrear com esse povo, nós não temos como vencer o gigante. A Bíblia diz, talvez você não tenha observado exatamente no primeiro versículo que nós lemos do texto referência nessa tarde, que então Josué, que agora era o líder deles, vai mandar 2 espias lá em Jericó para espiar a terra. Chegando lá, eles vão ser recebidos na casa de uma mulher por nome de Raabe, uma mulher conhecida por exercer a profissão de prostituta. Os cananeus, eles eram politeístas, ou seja, adoravam a vários deuses. Eles faziam rituais ao deus da fertilidade. Era comum a presença de mulheres prostitutas ali. Mas eles vão ser recebidos na casa de Raabe. Agora entenda que o comportamento dessa
mulher vai demonstrar que ela está exercendo essa profissão, que ela está na prática pecaminosa, mas ela não está conformada com a vida que ela está levando. Raabe é uma mulher inconformada com o pecado. E eu quero dizer aqui, costumo dizer que, segundo a minha interpretação e o meu entendimento, Raabe permanece nessa vida pecaminosa porque, quem sabe, ela não teve a oportunidade de se decidir ao Deus de Israel, ou de conhecer o Deus de Israel. Mas agora, quando os espias chegam em sua casa, a Bíblia diz que ela vai abrir a porta e receber os homens de Deus em sua casa. E eu estou falando para mulheres aqui nesta tarde, que quem sabe até hoje, talvez nós não podemos comparar a sua vida com a situação de Raabe, mas talvez até hoje viveu de maneira dissoluta, viveu de maneira que não agrada o Espírito Santo de Deus, viveu fazendo a sua vontade, como já foi pregado aqui, viveu buscando tantos projetos pessoais, mas nunca parou para perguntar qual é o projeto de Deus para a sua vida. E Deus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer: Ele tem um plano, Ele tem um propósito, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. São tantas as ideologias que tentam tirar a mulher da sua essência, do projeto de Deus para nós. Nós sabemos que lá no jardim do Éden, Eva foi enganada por uma serpente. E hoje, todos os dias, Satanás está batendo a nossa porta, tentando nos enganar pela segunda vez. Tentando dizer que você tem que ser a Mulher Maravilha. Tentando dizer que você tem que assumir o governo da sua casa. Tentando dizer que você não tem que ser somente mãe, que você tem que pensar único e exclusivamente em você, nos seus projetos, na sua individualidade. Mas o que a Bíblia diz em Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2 é: não vos conformeis com este mundo, mas experimentai qual é a boa e perfeita vontade do Senhor. Porque a vontade dEle é perfeita e agradável. E nós precisamos todos os dias descer à presença dEle, renovar a nossa mente, não segundo aquilo que o mundo está tentando implantar, não segundo aquilo que nós estamos querendo, não segundo a nossa vontade, como foi já pregado aqui hoje pela manhã, mas é segundo a vontade daquele que nos chamou, é segundo a vontade daquele que nos criou, é segundo a vontade daquele que te formou, é segundo a vontade daquele que te separou, é segundo a vontade do Deus Todo-Poderoso. E eu quero perguntar nessa tarde: aonde há mulheres cheias de Deus, que estão dispostas a estar no centro da vontade daquele que te chamou para uma grande obra? É segundo a vontade dEle. E Raabe vai entender isso, porque ela está inconformada, está vivendo lá no pecado, mas ela tem um comportamento que ela vai dizer assim: eu não quero isso aqui para mim não. Eu quero servir ao Deus de Israel. E aí você vai acompanhar comigo, porque você vai ver isso aí claramente na Bíblia Sagrada. Quando o rei de Jericó fica sabendo que os espias estavam na casa de Raabe, porque foram contar para ele, ele vai mandar soldados na casa de Raabe. Os soldados chegam e dizem assim: Raabe, cadê os espias que você está escondendo aí? Entrega, coloca para fora. Cadê esses homens de Israel que estão dizendo que são homens de Deus? Versículo de número 4 que nós lemos. A Bíblia vai dizer assim: e aquela mulher tomou os 2 homens, ou seja, os 2 espias, homens de Deus, e escondeu. Escondeu onde? No interior da sua casa. Quando
porta. A Bíblia diz que ela dispensou eles. E o último versículo que nós lemos, que foi o versículo de número 7, o que ela fez? Lembra comigo? O que você repetiu comigo? O que ela fez? Fechou a porta. O que nós estamos aprendendo com essa mulher que está buscando viver no centro da vontade de Deus? Quando chega aquilo que é enviado por Deus, o que ela faz? Abre a porta e esconde no interior da sua casa. Mas quando chega aquilo que tem inimizade com Deus de Israel, ela fecha a porta e manda embora da sua casa. Deus nos trouxe aqui nesta tarde para falar conosco, para dizer que nós precisamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus para selecionarmos aquilo que nós vamos deixar entrar na nossa casa. É de Deus? Agrada a Deus? Está de acordo com os padrões da Bíblia Sagrada? Abre a porta, deixa entrar no interior da sua casa. Submissão é de Deus? Abre a porta. Obediência é de Deus? Abre a porta. Oração é de Deus? Abre a porta. Jejum é de Deus? Abre a porta. Comunhão é de Deus? Abre a porta. Ei, minha irmã, Deus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer: selecione aquilo que você vai colocar no interior da sua casa, porque se tiver inimizade com Deus Todo-Poderoso, fecha a porta. Olha para a irmã que está aí do seu lado e diga para ela: fecha a porta. Será que eu preciso ser mais clara? O que não vem de Deus, missionária? Crente que chega na sua casa para sentar lá e falar mal de liderança, fecha a porta. Irmã da CIB, que às vezes vem para falar uma das outras e diminuir uma outra, fecha a porta. Desobediência, fecha a porta. Insubmissão, fecha a porta. Crítica ao trabalho da liderança, fecha a porta. Vestimenta que você sabe que não está agradando a Deus, fecha a porta. Programa de televisão que vem somente para entrar na sua casa e fazer a mente sua e da sua família, fecha a porta. Deus está falando com você nessa tarde. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, porque Ele quer estabelecer um novo tempo de intimidade contigo. Eu sei que tem muitas caravanas aqui. Irmã que sentar do teu lado no ônibus para criticar esse congresso, você vai fechar a porta, minha irmã. Você vai fechar a porta, porque você não vai sair daqui debaixo de maldição. Você vai sair daqui debaixo de bênção, porque foi para isso que Deus te trouxe aqui. O que foi que Ruth fez? Morreu o marido, o sogro, o cunhado. Noemi disse para ela: minha filha, volta para tua casa. Lá você tem o conforto. Lá você tem o seu papai que cuida de você. Mas Ruth tinha um problema em voltar para sua casa. Tinha um problema em voltar para Moabe. Por quê? Porque Moabe era um lugar de idolatria. E Noemi, sua sogra, foi a mulher que aproximou Ruth de Deus. Foi o relacionamento que ela teve, a amizade que ela teve, que trouxe Ruth para a presença de Deus. Volta para lá, eu não tenho nada para te oferecer, Ruth. Se você for comigo, você vai passar fome. E ela disse: ainda que eu passe fome, mas eu quero estar com quem me aproxima de Deus. Eu quero me relacionar com quem me aproxima de Deus. Eu quero andar com quem me aproxima de Deus. Eu quero caminhar com quem me aproxima de Deus. Eu quero estar junto com quem traz a presença
minha. Mas vão te criticar, Ruth, não importa. O problema é que às vezes nós estamos querendo ser aceitos por tudo e por todos. Não, mas eu tenho que me comportar assim, porque senão o que vão pensar de mim? Não, mas eu tenho que me comportar assim, porque senão eu não vou ser aceita. Porque senão vão me criticar. E nós nos esquecemos que às vezes nós estamos tão preocupados em sermos aceitos pelas pessoas, mas não estamos preocupadas em sermos aceitas por Deus. E Deus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer, não importa, você pode até ser excluída pelo ser humano, pelo meio a qual você convive, o que importa é que você seja aceita na presença do Deus Todo-Poderoso. Quem quer agradar a gregos e troianos, corre o risco de não agradar aquele que te chamou. Corre o risco de não agradar o Rei Todo-Poderoso. E não precisa ficar preocupada em querer ser popular, em querer ser aceita por todo mundo. Essa necessidade de aprovação que nós temos, meu Deus, porque eu preciso ser aprovada. Eu preciso ser aprovada por fulano, por cicrano, pelas minhas amizades. Como que vai ser? Então eu tenho que fazer aquilo que as pessoas querem que eu faça. A gente tem essa preocupação. Mas a Bíblia foi muito clara em Mateus capítulo de número 10, versículo 22, quando disse assim, olha, Jesus disse, por amor a mim vocês vão ser odiadas, mas aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Não importa se vão te reprovar, não importa se vão te criticar, não importa se vão te menosprezar, o que importa é que você seja aceita na presença do Deus Todo-Poderoso, porque quando você se preocupar em agradar a Ele, Ele vai caminhar contigo. Escondeu o que vinha de Deus no interior da sua casa e fechou a porta para os inimigos de Deus. Raabe, quando dispensa os inimigos de Deus, a Bíblia diz que ela também vai agora conversar com os homens de Deus. E ela vai dizer assim, olha, vocês não têm noção da notícia aqui não, hein? O povo aqui está tudo com medo, porque eles já ouviram falar da grandiosidade do Deus que vocês servem. Eles sabem o poder do Deus, dos milagres que o Senhor Jesus já realizou na vida de vocês. E ela vai dizer para eles, olha, é o seguinte, eu estou recebendo vocês aqui na minha casa, no interior da minha casa, por quê? Porque eu tenho uma intenção, eu quero aceitar esse Deus na minha vida. Eu quero essa vontade boa e perfeita e agradável do Deus de Israel sobre a minha vida. Ela literalmente vai confessar o Deus de Israel. No versículo de número 11, ela está conversando com eles e ela vai dizer assim, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. O que Raabe está fazendo? Está confessando. Ela está dizendo, olha, eu estou aqui numa vida errada de pecado, mas eu sei que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso em cima no céu e embaixo na terra. Você sabe o que é confessar? Quem sabe você diz assim, missionária, não, eu já sou crente, eu já confessei um dia aí, hein? Já confessei, já sirvo a Ele. Mas quando nós falamos de confessar, nós estamos falando de reconhecer. Nós estamos falando de admitir. Nós estamos falando de manifestar. Agora tem gente que está caminhando todo dia para a igreja, mas nunca reconheceu que Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Tem gente que está caminhando todo dia na igreja, mas nunca reconheceu o poder de Deus. Porque você até prega, você prega para
sua irmã no tempo da prova e diz: você tem que confiar, você tem que acreditar. Mas quando a prova chega na tua casa, você não consegue reconhecer que Ele é o Deus que tem o poder de todas as coisas. Quando a prova chega na tua casa, você não consegue entender e reconhecer que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E Raabe está literalmente confessando que Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Romanos capítulo de número 10, versículo de número 9 diz: se com a tua boca confessares e creres no teu coração que Ele é o Senhor, você vai ser salvo. E aí eu preciso te dar aqui um exemplo para que você consiga entender melhor. Quando Jesus estava sendo crucificado, havia 2 ladrões ao lado de Jesus, um à direita e o outro à esquerda. Enquanto um dizia assim: Senhor, se tu és o Cristo, desça aí dessa cruz, salve-te a ti mesmo e salve a todos nós também. O outro estava dizendo: lembra-te de mim quando tu entrares no paraíso. Sabe o que o ladrão está dizendo? Eu sei quem tu és. Eu sei que tu és o Cristo. Eu sei que tu és o Salvador. E eu reconheço isso na tua vida. E a Bíblia diz que quando o ladrão reconhece, qual foi a resposta de Jesus para ele? Não se preocupe, porque hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Jesus está dizendo para ele: quem me reconhece não tem tempo de morte. Quem me reconhece não tem fracasso. Quem me reconhece não tem falência espiritual. Quem me reconhece vai chegar lá comigo no paraíso. Quem me reconhece tem a minha bênção. Quem me reconhece tem a minha proteção. Eu quero perguntar nessa tarde: onde estão as mulheres sibeanas que reconhecem o poder do Deus Todo-Poderoso nessa tarde? O ladrão está dizendo: Senhor, eu sou pecador, mas quem eu sou eu sei. Eu sei quem eu sou. Quem tu és? Pecador, ladrão, mas sei também quem tu és. Tu és o mestre. Tu és o Salvador. Porque o problema não é a gente pecar, é reconhecer o nosso pecado. E reconhecer que nós somos dependentes da misericórdia e da graça dele todos os dias sobre a nossa vida. Raabe entendia isso. E ela está dizendo: eu estou aqui, mas estou inconformada. Eu estou aqui, mas eu sei quem é o Deus de Israel. Eu estou aqui, mas é o seguinte: eu quero experimentar dessa boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Eu vou te perguntar mais uma vez nessa tarde, é para você acordar em nome de Jesus. Aonde há uma mulher sibeana que quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, levanta a tua mão. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida hoje. Aonde tiver uma mulher dizendo: Deus, me ajude a me manter no centro da tua vontade. A graça, a glória, a unção, o renovo do céu vai ser derramado sobre a tua vida nesse congresso. E você vai sair daqui cheia, 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 cheia da presença de Deus. Fecha a tua mão e toma posse dessa palavra no nome de Jesus. Senhor, mas eu sou pequena. Senhor, mas eu sou pecadora. Senhor, mas eu sou incapaz. Senhor, mas eu sou tão menosprezada. Aí o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui nessa tarde para te dizer: você está como um ladrão. Você sabe quem você é, mas Deus promoveu esse congresso para dizer quem Ele é na tua vida. Você é pequena, mas Ele é grande. Você é incapaz, mas Ele pode te capacitar.
capacitar. Você se sente nada, mas o Deus que escolhe os pequenos para confundir os grandes já chegou nesse congresso, já chegou nessa tarde e está entrando para um novo tempo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Receba essa palavra no nome de Jesus. E confessou. E eu tenho que dizer que quem confessa reconhece. E quem reconhece acredita. Porque se eu estou dizendo, Jesus, estou reconhecendo, hein? Eu sei que o Senhor é o mestre. Se eu olho para a minha liderança e falo assim, estou reconhecendo, hein? Tem Deus na tua vida aí. Se eu estou reconhecendo, eu estou aqui, o que? Consequentemente, automaticamente acreditando. Eu estou acreditando que Ele é Deus. Eu estou acreditando que essa mulher tem Deus. Eu estou acreditando que esse homem tem Deus. Então quando eu reconheço, eu acredito. E consequentemente, quando eu acredito, eu confio. Tem alguém aqui que acredita em Deus sem confiar? Tem alguém aqui que acredita em Deus sem confiar? Tenho certeza que não. Então quando Raabe está dizendo, eu reconheço, eu acredito. Gente, olha, quem está com a Bíblia aberta, por favor, acompanhe aí comigo. Você vai ler comigo o versículo de número 14. Porque Raabe vai propor um acordo com os espias. Ela vai dizer assim, olha, eu reconheço, eu quero esse Deus na minha vida. E eu sei que vocês vão entrar aqui e Deus vai destruir essa cidade para dar a vocês. Só que eu quero propor um acordo. Eu guardo vocês no interior da minha casa. Eu coloco vocês aqui, eu vou oferecer estadia para vocês. Mas eu quero pedir para vocês que esta bênção de proteção e de salvação se estabeleça sobre a minha vida e sobre a minha casa. Versículo de número 14. Os espias vão dizer assim, então aqueles homens responderam-lhe, a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este negócio. Aí continua dizendo, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Sabe o que os espias estão dizendo para ela? Mulher, é o seguinte, enquanto você guardar esse pacto aí, Deus vai usar de fidelidade contigo. Sabe o que os espias estão dizendo para ela? Ei, mulher, enquanto você guardar a aliança de fidelidade, Deus vai guardar a aliança dele contigo de fidelidade. Olha para a mulher que está do teu lado e diga assim, enquanto você for fiel, Ele vai ser fiel. A aliança só pode ser quebrada partindo de você. Se você deixar de ser fiel, às vezes a gente comete tantos erros e pecados que nós vamos sofrer as consequências disso. Nós às vezes nos afastamos de Deus, mas uma vez que nós nos mantemos fiéis na presença dEle, Ele também permanece fiel para conosco. Sabe o que isso significa? Que a fidelidade sua para com Deus, essa aliança de fidelidade não pode ser quebrada da parte do Senhor, enquanto você estiver na presença dEle, atraindo somente aquilo que for benéfico, que for da parte dEle para o interior da sua casa espiritual. Ele vai estar lá dispensando a graça, a misericórdia, a benevolência e a bênção sobre a tua vida. Os espias estão dizendo, esse pacto aqui não pode ser quebrado, a não ser que você quebre, Raabe. Porque enquanto você for fiel, a aliança do Senhor vai estar inteira. A graça de Deus vai estar inteira. A bênção de Deus vai estar sobre a tua vida. A misericórdia de Deus vai estar sobre você. Se você se mantiver fiel, Raabe, no centro da vontade do Senhor, se prepare,
vir provação, vai vir crise, vai vir destruição, mas a proteção do Deus Todo-Poderoso vai permanecer sobre a tua vida. É uma aliança que não pode ser quebrada. Olha para sua irmã e diga só mais essa vez, por favor, não pode ser quebrada. Deus não nega-se a si mesmo. Deus não nega-se a si mesmo. Raabe, se você guardar esse negócio, Ele lá vai guardar a promessa. Raabe, se você guardar esse pacto, Ele lá vai manter a bênção. Raabe, se você guardar essa aliança, Ele lá vai se manter com as mãos de a proteção dEle dispensada sobre a tua vida. É exatamente isso que os espias estão dizendo. Porque aquele que se mantém fiel na presença do Deus Todo-Poderoso, experimenta da fidelidade do Senhor para com ele. O que dizer de Daniel? Quando chegou ali na Babilônia, abriu mão de experimentar os manjares do rei. Diziam para ele: olha, você vai ficar desnutrido, você não vai ficar bem com esse comportamento. Ele disse: é minha escolha de fidelidade, o Senhor vai me sustentar. Perseguiram Daniel. Quem sabe muitos falaram para ele: muda esse seu jeito aí de ficar só servindo e honrando esse Deus, porque senão você não vai se manter no seu cargo. E ele disse: não tem problema, porque enquanto eu for fiel, o Senhor vai se responsabilizar e vai estar com a sua mão estendida sobre a minha vida. E quando arquitetaram para matar Daniel, vamos assinar um decreto, 30 dias sem orar, vamos ver se ele vai cumprir. O rei assinou o decreto. Se desobedecer, vai ser lançado na cova dos leões. Daniel está preocupado com isso? Não está preocupado. Se eu tiver que correr risco, abrir mão da minha vida para ser fiel, eu vou ser. Porque enquanto eu for fiel, Ele vai me guardar, Ele vai me proteger, Ele vai me livrar, Ele vai caminhar comigo. Daniel sabia disso. E quando ele foi lançado na cova dos leões, porque ele foi fiel, aquele Todo-Poderoso desceu para fechar a boca dos leões. Quem sabe a tua fidelidade ao Senhor está te custando muito caro, mulher. Quem sabe você chegou aqui nesse evento, nesse congresso, cansada, dizendo assim: Senhor, eu não aguento mais, eu estou sofrendo pressão de todos os lados. As pessoas, quem sabe até mesmo da sua família, têm falado para você: para que você ir em mais um congresso? Para que você ficar nessa igreja todo final de semana? Para que você ficar parecendo uma mulher santa, puritana? Para que você buscar sempre ter um comportamento segundo os padrões da Bíblia Sagrada? E você tem sido pressionada, você está até mesmo correndo risco. Mas Deus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer que corra o risco, porque se você se mantiver fiel na presença dEle, Ele vai prover e vai enviar anjos, até mesmo para fechar a boca de leões se for preciso. Mas a providência, o livramento, a bênção dEle vai se estabelecer sobre a tua vida. Então, Raabe, o segredo é só se manter fiel. O segredo é só guardar o pacto. O segredo é só não quebrar a aliança. Porque Salmos capítulo de número 18, versículo de número 25, a Bíblia diz que ao fiel ele se revela fiel. Raabe, se você se mantiver na presença, pode ficar tranquila, porque tem fidelidade de Deus chegando aí para a tua vida. E foram embora, até o dia que Deus, Ele vai dizer para Josué: chegou o tempo. Capítulo de número 6 desse livro. Chegou o tempo.
pega o povo, passa o Jordão. Vocês vão pegar as buzinas e vocês vão rodear Jericó durante 6 dias, tocando as buzinas. No 7º dia vocês vão rodear Jericó 7 vezes. Nos 6 dias era somente uma vez. E eu quero te perguntar, vamos ver se você está atento mesmo. Eu quero te perguntar onde é que Raabe morava. Você sabe? Eu falei para você. Jericó era murada por 2 muros. Vamos lá para você entender melhor. Versículo de número 12. Ela então fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Mas como que Raabe morava em cima do muro? O muro interior tinha quantos metros de largura? Exterior tinha 2. O interior tinha quantos metros de largura? 4 muros. Dava perfeitamente para alguém construir uma casa lá em cima. E era exatamente o lugar que Raabe morava. Então Raabe morava em cima do muro. E agora Deus vai dizer para Josué: vai cercando a terra, vai rodeando Jericó, porque eu tenho um negócio para fazer, eu vou dar vitória para vocês. E a Bíblia diz que Josué obedece, ele pega o povo, ele pega os homens, e ele começa a rodear Jericó durante 6 dias. Cada dia ele rodeia Jericó uma vez, tocando as buzinas. No 7º dia Deus vai dizer para ele: rodeia Jericó 7 vezes. Na 7ª vocês vão gritar, e vocês vão ver o milagre sobrenatural que eu vou realizar. Na 7ª vez a Bíblia diz, no mesmo livro, no capítulo de número 6, que quando eles gritaram, os muros da cidade caíram por terra. Um povo que se manteve na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez no entendimento natural a gente fica pensando assim: mas como é que esses muros vão cair por terra? Mas como é que nós vamos sitiar essa cidade que está sendo morada por gigantes? A nossa mente humana não consegue conceber o extraordinário de Deus. A nossa mente humana não consegue entender o sobrenatural de Deus. Assim como você está aqui nessa tarde, Deus está dizendo para você: eu vou fazer, eu vou livrar, eu vou renovar, eu vou levantar. E você está se perguntando: mas como é que Deus vai fazer? E Deus te trouxe aqui para te dizer: você não precisa entender, você só precisa estar no centro da vontade de Deus. E rodeia Jericó a 7ª vez, e gritam. E quando gritam, o que acontece? Os muros caem por terra. E eu quero te perguntar: e onde é que Raabe morava? Mas tinha uma promessa de Deus, um pacto, uma aliança entre Raabe e Deus, que ela não seria destruída. E Raabe guardou direitinho, hein? Raabe guardou o seu pacto, a sua fidelidade com Deus de Israel. E se a Bíblia diz que na 7ª volta os muros caíram por terra, eu quero te perguntar: na nossa imaginação humana, o que aconteceu com Raabe? Foi a primeira a morrer. Na nossa mente humana, no nosso entendimento, foi a primeira a morrer, porque primeiro Deus derrubou os muros para depois tocar fogo na cidade e entregar para os hebreus. Mas o capítulo de número 6, versículo de número 25 desse livro, diz que Deus derrubou os muros, mas a casa de Raabe permaneceu de pé, intacta, protegida pela bênção e pelo livramento do Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, eu quero liberar mais uma palavra profética aqui nessa tarde. Levanta a mão quem crê. Levanta a mão quem está sentindo a presença. Levanta a mão nessa tarde para receber. Tem algo sobrenatural da parte de Deus. Se você mantiver a sua aliança, está correndo risco, mas está dizendo: eu vou manter a minha aliança. Eu vou me manter no centro da boa, perfeita e agradável
de Deus. Pode cair muro, pode chegar crise, pode chegar enfermidade, mas a tua casa vai se manter de pé. Recebe essa palavra nessa tarde, no nome de Jesus. Oh, remassuriante onde cantará balabás. Arassuriante onde cantará. Eu só consigo entender uma coisa. Eu fico perguntando, Espírito Santo de Deus, como, Senhor? E eu só consigo entender uma maneira de Deus livrar Raabe. É como se Deus falasse assim para os anjos dele que desceram para derrubar o muro: vocês vão descer lá, vocês vão derrubar o muro daquela cidade, mas tem uma casa lá em cima daquele muro que eu vou delimitar o território dela, eu vou cercar ela. E Deus está dizendo assim: vocês podem derrubar da direita, vocês podem derrubar da esquerda, mas onde está a casa de Raabe, não deixa cair, não deixa falir, não deixa regredir, não deixa cair, porque a minha proteção está sobre ela. Tem um pacto, tem uma promessa, tem uma aliança de fidelidade. Então Deus me trouxe aqui nessa tarde para dizer para você: enquanto você mantiver a tua aliança de fidelidade, mulher, Deus vai dizer assim: olha, pode cair da direita, pode cair da esquerda, mas aonde você estiver não vai cair, não vai adoecer, não vai regredir, não vai morrer espiritualmente, porque a bênção do Todo-Poderoso vai estar sobre a tua vida. Você pode se colocar de pé nessa tarde, no nome de Jesus. Quando você olhar para o seu vizinho e ver a falência chegando lá, não fica com medo, não. Olha para um lado, a crise chegou. Olha para o outro, a crise chegou. E a nossa tendência é se desesperar. Está próximo, parece que vai chegar na minha casa também. Mas Deus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer: você vai sair daqui fortalecida, com a sua fé fortalecida. Porque através dessa palavra você vai entender que pode até cair da direita, pode até cair da esquerda, mas onde tiver uma cibeana no centro da vontade do Deus Todo-Poderoso, não vai cair, não vai divorciar. Deus está quebrando o laço na família de mulheres aqui nessa noite, nessa tarde. Não vai fracassar, não vai acontecer de nada disso. O nome de Deus não vai ser envergonhado na tua vida, muito pelo contrário, ele vai ser glorificado. Eu quero que você feche os teus olhos nessa tarde. Eu quero começar a orar e a ministrar sobre a tua vida aqui no nome de Jesus. Tem mulheres que adentraram aqui feridas, angustiadas, pensando: meu Deus, não vai passar desse ano. Não vou conseguir me subsistir, me sustentar nessa caminhada. Mas Deus te trouxe aqui para te renovar. Deus te trouxe aqui para renovar a tua aliança com Ele. Deus te trouxe aqui para renovar o pacto que Ele tem contigo. E todas aquelas que dizerem assim: Senhor, eu vou me manter no centro da tua vontade, a bênção do Senhor, o livramento de Deus sobrenatural vai ser dispensado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a sua família. Você vai ter as suas emoções fortalecidas, a tua vida espiritual vai ser fortalecida. E Deus te diz assim: não temas, não temas, não temas, não temas, porque o Deus Todo-Poderoso é quem te sustenta, é quem te guarda, é quem te protege, é quem te vê, é quem caminha com você e é quem vai entrar contigo nessa peleja.
Feche os teus olhos aí onde você está, eu quero orar por você. Você pode começar a abrir a tua boca e adorar aí, dizer glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui. Eu sei que o nosso tempo já está avançado, mas o Espírito Santo de Deus está falando ao meu coração. E Ele está dizendo: todas as mulheres que estão, de algum modo, que vieram aqui se sentindo fracas, o Espírito Santo de Deus quer que você saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Eu quero orar por você. Deus tem renovo aqui nessa tarde. Deus quer curar feridas de alma.